Beleza, pessoal, vamos dar continuidade aqui então à nossa aula. Acabei fechando o slide ali, deixa eu abrir aqui. Descentralização por outorga ou delegação. A gente estava falando isso aqui na aula passada. Eu estava meio acelerado porque estava no final da aula, mas vamos aqui devagar de novo. Então, olha só, a gente falou sobre a descentralização. Então, na concentração, eu mantenho o poder de decisão e execução nos órgãos da administração pública direta. Quando eu cedo a execução ou execução e poder de decisão, eu tenho a descentralização. Por que o? Porque na delegação por outorga, eu tenho a permissão, a concessão e a autorização, então eu vou outorgar à iniciativa privada um determinado serviço público. Exemplo, transporte aeronáutico, a aviação civil, transporte rodoviário, telefonia, serviço de telefonia. Então, por outorga, por permissão, outorga, no caso, permissão, concessão ou autorização, eu vou permitir que a execução do serviço se dê pela iniciativa privada. Mas o poder, a titularidade do serviço continua da administração pública. É aí que eu quero chegar. O poder de decisão de como aquele serviço vai ser executado, de como as taxas, por exemplo, cobrança, isso vai estar tudo na mão da administração pública. É diferente da outorga por delegação. Aqui, no caso, eu crio uma nova entidade, o INSS. Estou falando muito, né, do INSS, mas eu crio uma nova entidade, eu crio o Banco do Brasil, eu crio a Petrobras, e aí eu não dou só a execução para eles, a execução também, mas a titularidade, a competência, a responsabilidade do serviço fica toda com essa nova entidade, né? Então, as entidades descentralizadas, nesse caso, da descentralização por delegação, né, elas passam a atuar como delegadas da administração pública direta. Tudo bem? Então, na outorga, que acontece por permissão, concessão ou autorização, eu só passo a execução. Eu não passo a titularidade. Na descentralização por delegação, que eu crio um novo ente, eu crio a Petrobras, eu crio o Banco do Brasil, eu crio o Bacen, eu crio o INSS, crio o FUNAI, enfim, eu crio uma nova entidade dentro da administração pública. Eu crio as agentes reguladores, a Anatel, a ANEEL, enfim, e aí eu dou, além do poder de execução, o poder também, eu dou a titularidade, eu dou o poder de decisão, a responsabilidade daquelas atribuições. Tudo bem? Vamos em frente aqui. Concessão, permissão e autorização, que a gente tem tanto falado aqui. Então, concessão, permissão e autorização são três modalidades de outorga de serviços públicos e exploração de atividade econômica reguladas pelo Estado, né? A regulação do Estado ela permanece. Na concessão, o Estado transfere a uma empresa privada o direito de prestar um serviço público ou explorar uma atividade econômica regulada, né? Então, pode prestar um serviço público ali de telefonia, de transporte público, ou pode explorar uma atividade econômica, combustível, mineração, enfim. Isso vai ocorrer por licitação e vai ter um contrato de concessão. Então, na concessão, eu tenho uma licitação para que aquela empresa possa prestar serviço público e explorar uma atividade econômica regulada, tá bom? Na permissão, eu tenho aí, cuidado, né? Tem permissão e autorização, né? Eu vou ter uma autorização por prazo determinado da prestação de um serviço público ou da utilização de um bem público por particular, sem transferência da titularidade do serviço ou do bem, né? O bem público ele não se transfere, salvo se eu desafetá-lo, né? É um ato administrativo unilateral, não precisa de licitação e é regido por normas e condições definidas pela administração pública. Então, por exemplo, quiosques na praia ou mercado público. Pode ser por permissão e por autorização, tá? Tem as duas possibilidades. Mas, via de regra, seria um serviço. A permissão e autorização, pessoal, vai ter muita confusão aí na doutrina, enfim, as próprias leis, né? Então, vai ter mercado público, sabe aqueles boxes que tem dentro dos mercados públicos, né?
vão haver regras ali, e aí vai se permitir ou se autorizar o uso pela pessoa, pela pessoa, pela iniciativa privada daqueles boxes em mercados públicos, quiosques na praia, enfim. Então, a permissão seria para isso, é temporário ali, é um ato unilateral, não há um contrato, perdão, não precisa, um ato administrativo unilateral, não precisa de licitação. A autorização, né? A autorização também vai se confundir aí com a permissão, né? E também a utilização de bens públicos ou a realização de atividades econômicas por particulares, desde que atendidos determinados requisitos estabelecidos pela legislação pública, e também é um ato administrativo, né? Novamente, permissão e autorização vão se confundir. A permissão, ela vai ter um contrato, a autorização não vai, mas vai ter situações como essa do mercado público, que tanto permissão, em alguns locais vão ser permissão, e em outros vão ser autorização. Tem que tomar cuidado aí, não é tão fácil de diferenciar, e não há na doutrina nem na jurisprudência, uma determinação do que seja permissão ou autorização. Na prova, para isso aqui que a gente está estudando, o que a gente tem que saber? Que permissão, autorização e concessão fazem parte dessa descentralização por outorga. Então, o particular prestando serviço público com a aval da administração pública, que cede apenas à execução do serviço. Os bens, a titularidade dos bens do serviço continua da administração pública. Nesse modelo de descentralização, qual seja esse da permissão, concessão e autorização, as empresas privadas passam a deter o poder de execução das atividades, mas devem fazê-lo segundo as regras da administração pública. Então, a ANAC vai regular as atividades das empresas da aviação civil. Elas não fazem a regra como elas querem. Então, elas vão só executar aquele serviço de utilidade pública, de interesse público, com o aval da administração pública, mas o controle fica todo na administração pública. Vamos falar, então, de órgãos públicos. Vamos falar aqui de órgãos públicos. Deixa eu ver só uma coisa aqui, para eu não esquecer. Vai dar tudo certo, pessoal. Beleza, vamos lá. É isso. Vamos falar, então, de órgãos públicos. Está aqui. Órgãos públicos são entidades que fazem parte da estrutura do Estado e têm como objetivo exercer funções e prestar serviços públicos à população. Então, vou num órgão público, né? Vou num órgão público. Então, a administração pública é reconhecida por nós, brasileiros, por intermédio de seus órgãos públicos. Eu vou ali numa delegacia, eu vou ali no INSS, no banco estatal, eu vou ali no INSS, eu vou, enfim, vou lá fazer minha identidade, vou lá pegar minha carteira de trabalho, nem tem isso mais hoje, né? Título de eleitor, então vou no órgão público lá. São esses órgãos, esses departamentos, esse parcelamento da administração pública que eu vou chamar aí de órgão público, tá bom? Então, é exatamente isso que eu botei aqui embaixo. Representam partições do todo, ou seja, o conjunto de órgãos compõe a entidade da qual se vincula. Então, você vai ter ali, dentro da administração pública, uma série de órgãos, infinitos órgãos aí, que no todo vão compor a administração pública, quer seja direta, quer seja indireta. Calma, aqui eu estou falando dos órgãos públicos, porque na indireta você também tem a divisão, né, por órgãos, mas lá na indireta eu tenho a personalidade jurídica. O órgão em si, né, então, o INSS, tem lá superintendências, enfim, ele também tem uma desconcentração dentro da própria descentralização. Eu não quero falar muito, senão eu vou confundir vocês, né? Senão eu vou acabar confundindo o que vocês já entenderam da aula passada. Mas olha só, os órgãos, quer seja da administração pública direta, quer seja da administração pública indireta, os órgãos como essas partições, eles não têm personalidade jurídica, né? Eles não têm. Se eu estou na administração pública direta, os órgãos vão formar ali a União, vão formar ali o Estado, vão formar ali o município, o Distrito Federal, e aí esses entes federativos têm personalidade jurídica. Se eu estou no INSS, o conjunto o Banco do Brasil, lá tem as superintendências também,
conjunto de órgãos ali forma o Banco do Brasil, forma a Petrobras, forma a Caixa Econômica, e ali dentro eu tenho a personalidade jurídica do Banco do Brasil, da Caixa, enfim. Alguns órgãos possuem personalidade jurídica. Calma, que aqui a gente tem que dar uma respirada. Os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica, mas alguns vão possuir personalidade jurídica. E aí a gente vai precisar dessa classificação aqui, ó, dessa classificação. Então, mas antes, ó, a súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária. Deixa eu ver aqui se eu não errei no slide. Não possui personalidade jurídica, mas apenas possui personalidade. Aqui está errado. Por isso, ó, aqui está errado, sabia? Aqui é judiciária. Possui personalidade. Vou demitir o estagiário. Aqui era para ser judiciária, tá? Aqui é para ser judiciária. Entenderam, né? Judiciária. Então, ó, não possuem alguns órgãos, perdão, os órgãos não possuem personalidade jurídica, mas alguns possuem personalidade judiciária. Exatamente essa súmula aqui, ó. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. A Câmara dos Deputados é a mesma coisa. A Câmara dos Deputados não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é a União. É a União, ela faz parte da União. Então, se você quiser demandar contra a Câmara dos Deputados, você vai entrar contra a União. Agora, a Câmara dos Deputados tem personalidade judiciária. Ela pode compor o polo ativo de uma ação. Ela não compõe o passivo, mas ela compõe o polo ativo, tá bom? Esses dois tipos de órgão aqui, os órgãos independentes e os autônomos, eles têm personalidade judiciária. Nenhum deles vai ter personalidade jurídica. A personalidade jurídica é da União, Estado, Distrito Federal e município. Mas eles vão ter personalidade judiciária. Eles podem se defender em juízo. Os órgãos superiores e subalternos, eles não têm nem a personalidade judiciária. Vamos de novo aqui, então. O que são os órgãos independentes? São aqueles que representam os poderes do Estado. Presidência da República, Câmara dos Deputados, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, enfim. Eles representam os poderes do Estado. Os órgãos autônomos, eles têm autonomia administrativa, técnica e financeira. Por exemplo, ministérios, secretarias, né? Então, são os órgãos autônomos. Os órgãos superiores são aqueles que têm poderes de direção nas suas atribuições. Eles não possuem personalidade judiciária. E os subalternos, a doutrina até não gosta desse nome, mas executam dentro da mesma hierarquia, né? Executam dentro da mesma hierarquia as delegações dos órgãos independentes, autônomos e superiores. Deixa eu explicar com um exemplo que vai ficar mais claro para você. Eu tenho a Presidência da República, é um órgão dentro da União. A Presidência da República é um órgão dentro da União, é um órgão independente. Ele representa um poder do Estado, o poder executivo. Embaixo desse órgão, imediatamente embaixo, eu tenho o que se chama de primeiro escalão, que são os ministérios. Esses ministérios, eles têm muita autonomia, são os órgãos autônomos. Então, eles podem eles têm personalidade judiciária. Embaixo desses órgãos autônomos, eu tenho os órgãos do segundo escalão, que são os departamentos, por exemplo, de Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, da Polícia Federal. Então, por exemplo, eu tenho a Presidência da República, é o órgão independente, representa o Poder Executivo na União. Eu tenho embaixo dele o Ministério da Justiça, é um órgão autônomo, ele tem autonomia técnica, administrativa e financeira. Embaixo do Ministério da Justiça, eu tenho o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Ele é um órgão superior, ele tem poder de direção, mas ele já não tem a personalidade judiciária. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, vai ter órgãos abaixo dele, que são os órgãos subalternos, superintendências, delegacias, enfim. Entendemos isso? Então, é uma
é uma classificação dentro da desconcentração da administração pública direta. Tudo bem? Vamos em frente aqui, então. Teoria dos órgãos públicos. Isso aqui o pessoal costuma chiar, né? Mas vamos lá. Nós temos 3 teorias dos órgãos públicos. Teoria do mandato. O que é a teoria? O que são essas teorias dos órgãos públicos? Por que o agente, qual o poder que o agente lá da ponta tem? Quem que ele está representando? Quer dizer, ele está representando o Estado brasileiro de alguma forma, né? Mas qual o poder que ele tem? Como é que eu identifico esse poder dele? Né? Qual é a teoria que está por trás desse poder que eu tenho de ação do Estado nesse agente? Então, olha só, eu tenho a teoria do mandato, que estabelece uma relação de representação entre agentes públicos e o Estado. Então, quando você dá uma procuração para alguém, não tem lá no direito civil, você dá um mandato, você dá uma procuração para essa pessoa te representar, né? Te representar. Então, o agente público é considerado um mandatário do Estado, ou seja, uma pessoa que foi nomeada ou eleita para representar o Estado e exercer suas funções. Só que qual que é o problema da teoria do mandato? Eu dou uma procuração para esse agente. Na procuração, quando você dá uma procuração para alguém, você determina os limites da procuração, né? Você determina os limites da procuração, como que esse agente deve agir. E se ele agir fora desses limites? Bom, se alguém age fora dos limites da procuração que eu entreguei para essa pessoa, a responsabilidade já não é mais minha. Então, ele está agindo por conta própria. Aí a doutrina falou, não, isso não serve para o Estado. Porque mesmo se esse agente agir fora dos limites legais, o Estado precisa ser responsabilizado. Então, essa teoria do mandato, ela não serve. Agora, eu tenho a teoria da representação, onde a administração pública ela é representante do povo e atua em nome dos cidadãos. É diferente do mandato, eu não estou dando uma procuração. Já nasce com a representação, né? Aí aquela ideia do direito civil, onde os pais vão representar os filhos incapazes, por exemplo. E esse é o problema dessa teoria da representação. Eu tenho que considerar essa ideia de incapacidade do Estado, né? O Estado está sendo, incapacidade do povo, está sendo representado pelo Estado. Então, ficaria uma ideia de incapacidade do povo, porque ele precisa ser representado. Isso também na doutrina não colou. No Brasil, o que vale, pessoal, é a teoria da imputação, né? É a teoria da imputação. E é exatamente esse nome que vai cair nas provas da FGV, da OAB que você vai fazer. Vai estar lá, a teoria da imputação. Aí você, essa que está válida, né? Então, nas outras teorias, na teoria do mandato, na teoria da representação, não aparece essa imputação. Então, olha só, os órgãos administrativos são considerados como partes integrantes da pessoa jurídica, agindo em seu nome e em conformidade com seus objetivos e finalidades. A teoria do órgão administrativo permite que a administração pública seja responsabilizada por suas próprias falhas e erros. Então, é imputado à administração pública, ao agente, todos os poderes que a ele podem ser dados. Se o agente agiu fora da legalidade, é como se a própria administração pública tivesse agindo fora da legalidade, e aí eu consigo imputar responsabilidade à administração pública, coisa que, por exemplo, na teoria do mandato, não era possível. Tudo bem? Vamos falar, então, de administração pública indireta. Tem que terminar esse conteúdo em 4 partes. Vamos lá. 2 horinhas para a gente terminar esse conteúdo. Então, na administração pública indireta, olha só, esse artigo aqui, esse inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, você tem que ter ele na veia, você tem que ter um cartaz aí, porque ele despenca, pessoal, despenca na prova. Diz que cai demais, e é só pegadinha, só pegadinha. Olha só, vamos ler aqui então. Eu não vou nem ler o caput, nesse momento não é o caput que nos interessa. O que nos interessa é o inciso. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia criada, e autorizada, já mudou,
Olha as pegadinhas. Autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, qual caso? De fundação. E essa lei não existe até hoje. Definir as áreas de sua atuação. Meu Deus do céu, dá umas 500 questões só desse pedaço que eu li para vocês. E só pegadinha. Você tem que decorar, você tem que entender isso aqui. Primeira coisa, o que é lei específica? É aquela que não é genérica, que não trata de vários assuntos. A lei específica trata só daquele assunto. Então, a lei específica que cria a autarquia, ela cria a autarquia, a lei específica, o processo legislativo, dentro dessa lei, só se trata da autarquia. Ah, vou criar 10 autarquias, mais uma fundação. Não pode ser uma lei genérica, não. A lei tem que ser específica para a criação de autarquia. Agora vem uma pegadinha. Anota aí. Fundação, ela é autorizada por lei específica, mas é a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas eu tenho 2 tipos de fundação pública. Aliás, eu tenho fundação pública e fundação privada. Né? A fundação privada, por exemplo, quando eu pego uma parte, por exemplo, Instituto Ayrton Senna, é uma fundação privada, onde parte do patrimônio do Ayrton Senna recebeu uma personalização para tratar aí, de diversas questões sociais, enfim. Então, tem uma fundação privada. Agora, eu tenho uma fundação pública, mas essa fundação pública ela pode ter personalidade de direito público e aí ela faz, às vezes, de autarquia. A fundação pública, que tem personalidade jurídica e direito público, ela faz, às vezes, de autarquia. E aí ela é criada por lei. Olha só, a fundação... Nos slides aí vai ter isso, tá? Estou adiantando. A fundação pública, com personalidade jurídica e direito público, ela é criada por lei, porque ela faz, às vezes, de autarquia. É como se a autarquia fosse. A fundação pública de direito privado, que também existe, é pública, mas tem a personalidade jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei. A gente já vai ver a diferença entre criada e autorizada. Beleza? Esse ponto. Agora, a fundação pública de direito, com personalidade jurídica de direito privado, ela depende de uma lei complementar, que é o finalzinho aqui, para definir as áreas de sua atuação. E não existe lei complementar até hoje, até esse momento que eu estou gravando isso aqui. Agora, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são autorizadas por lei específica também. Tranquilo? O professor não está tranquilo, não, é muita coisa. Pois é, isso aqui vocês têm que entender, têm que decorar. A gente vai ver questões depois e cai. Isso aqui despenca em prova. Então, tá aqui, ó. Autarquias são criadas por lei, ou seja, independem de qualquer outro registro para iniciar suas atividades. Aí aqui vem as fundações públicas, né, de direito público. As fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista são autorizadas por lei, ou seja, dependem de registro em órgãos competentes para existir. Uma empresa pública precisa ser registrada na junta comercial. Então, a autarquia ela é criada por lei. E criou, ela já pode exercer suas atividades. A empresa pública ela é autorizada. O Banco do Brasil é autorizado por lei para existir. Só que o Banco do Brasil vai ter que fazer um registro lá no órgão público competente para ele seguir com as suas atividades. Então, essa é a diferença entre ser criado por lei e ser autorizado por lei. A autorização permite que aquele órgão passe a existir, mas ele depende de burocracias ainda para que ele comece a existir. Nós tivemos o FUNPRESP recentemente, né? Fundo de Previdência do Servidor Público, que ele foi autorizado por lei, só depois de 3 anos é que ele foi registrado e passou a existir. As autarquias não são assim. Elas são criadas por lei e, quando a lei é aprovada, elas já têm condições de existência. Vamos falar, então, das autarquias.
que é o que mais cai na sua prova. Se vai cair alguma coisa na sua prova, que eu tenho certeza, é autarquia, cai demais. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, então ela tem regime administrativo público. O que é o regime administrativo público? Servidor no regime jurídico tem que ter próprio, né? Tem que ter seleção dos servidores, né? Tem que ter concurso. Os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis, não cabe uso capião de bens públicos, né? Enfim, então, esse regime administrativo público tem uma questão recorrente na FGV, caiu aí em 2 concursos aí para trás nos últimos anos, que é as custas processuais, né? O privilégio de tempo no processo, enfim. Então, o regime administrativo público ele determina alguns benefícios, não é a palavra, né? Mas algumas características próprias das autarquias, não só das autarquias, né? A administração pública direta ela está sob regime administrativo público, né? Então vamos lá. Possui autonomia administrativa e financeira, as autarquias, tem por finalidade executar atividade de interesse público específica, são as atividades típicas de Estado. Não pode ter atividade empresarial. Pessoal, já teve aí uma celeuma de 2000 a 2007 que as autarquias poderiam contratar para o CLT, não pode mais. No passado também, as autarquias poderiam desenvolver atividade empresarial, não pode mais. Então, as autarquias têm atividade típica de Estado, né? De Estado. Não visam lucro, não tem atividade empresarial comercial, diferente de uma empresa pública, por exemplo, que pode ou prestar serviço público, como os Correios, ou intervir na economia, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. As autarquias possuem personalidade jurídica própria. Na administração pública indireta, nós temos personalidade jurídica própria. O que significa que são entidades distintas do Estado, mas estão subordinados à sua tutela. Eu tenho personalidade jurídica própria, mas elas não estão livres, né? Claro. Nós temos as agências reguladoras, né? Autarquias em regime especial, que tem uma série por exemplo, a direção de uma agência reguladora não pode ser simplesmente trocada, tem um mandato, né? Tem independência política, vamos dizer assim, deveria, pelo menos, né? Então, eu tenho algumas qualidades próprias, específicas das autarquias que permitem que elas exerçam as suas funções, mas elas continuam sob a tutela do Estado, né? Em geral, as autarquias são responsáveis por setores estratégicos da administração pública, como saúde, educação, previdência social, meio ambiente, entre outros. Pessoal, já está dando uns 30 minutos aqui. Vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente vai para a última parte dessa nossa aula, tá bom? Vamos que vamos, até daqui a pouquinho.